O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Oi, gente bonita da Fábrica D, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre a UERJ, esse vestibular que está se aproximando cada vez mais e que tem algumas peculiaridades, né, pra gente que vai fazer a prova específica de língua portuguesa e que precisa perceber essas nuances, precisa entender melhor como que a obra, né, a obra literária vai ser cobrada e talvez você esteja um pouco angustiado em relação a isso, né? Pensando, Marina do céu, eu vi lá que a obra é Sonetos de Luís de Camões, o que eu faço agora da minha vida? Calma, você assiste esse vídeo até o final e a gente junto vai começar a perceber como que as temáticas se dão dentro da obra camoniana. Mais que isso, a gente vai ver a estrutura do soneto e entender, de certo modo, quais são os tipos de questões que podem vir, né? Que tipos de questões você pode esperar na sua prova, justamente pensando, considerando que vai haver uma cobrança em relação aos poemas e, mais do que só os tipos de questões a serem esperados, mas os modelos, os padrões que vão se repetindo no soneto e como eles podem aparecer na prova, tá bem? Então pensa assim, a gente vai dividir basicamente em dois eixos a nossa abordagem aqui, o eixo temático e o eixo estrutural. Dessa forma eu vou sempre pontuando para vocês quais são possíveis questões, prováveis questões e como essa leitura, né, mais detalhada, essa leitura mais junta ao poema vai facilitar na hora de você pensar as questões, na hora de você, inclusive, entender por que a escolha de Camões, né? Por que a escolha de Camões? O que Camões tem? O que o livro de sonetos tem? Por que não uma outra obra? Bem, a UERJ por outras vezes já cobrou sonetos. Vamos lembrar que em 2017 a gente fez essa prova, tá? Tem vídeo aqui dessa prova, dá uma olhada lá. Em 2017 foi cobrado o livro de sonetos de Vinícius de Moraes. E agora os sonetos de Camões. Por que essa predileção por essa estrutura poética? Tem um motivo em relação a isso, eu vou discorrer com vocês o motivo ao longo dessa aula e eu vou mostrar para vocês também, sobretudo, como que essa temática e essa estrutura tem uma identidade muito própria do autor, tá bem? Eu acho que Camões dispensa uma certa apresentação, né? Mas é bom para quem não conhece essa literatura, ou mesmo para quem até desconhece qual é a nacionalidade dele, qual é o intento poético. Enfim, eu acho que vale a pena eu começar falando um pouquinho quem que é essa figura, quem que é Camões. Mas antes de falar para você quem é Camões, deixa eu falar minimamente sobre a prova, sobre o exame discursivo da UERJ, porque você pode estar se perguntando assim, tá, Marina, a gente já vai falar da obra literária, mas a gente não vai conversar sobre como a prova acontece, sobre como nos últimos anos determinados conteúdos foram cobrados? Vamos, fique tranquilo, porque vai haver um momento em que a gente vai fazer questões. E antes disso, sobretudo, eu quero alertar você dos conteúdos que costumam ser cobrados, obviamente, respeitando as áreas de estudo do português, a morfologia, a sintaxe e a semântica, e tudo isso dentro de uma proposição discursiva. Mas, para além dessas cobranças, né, das áreas de estudo,
eu quero orientar vocês também que, devido à obra que foi escolhida, a gente pode contar, a gente pode pressupor aí determinadas áreas de conhecimento que vão estar presentes no exame discursivo. Por exemplo, é muito provável que no exame discursivo haja uma relação aí de cobrança com algumas figuras de linguagem. Professora, mas figuras de linguagem geralmente não se apresenta mais no exame? Geralmente é mais no exame de qualificação, mas devido à obra de Camões aproveitar essa figuratividade, a gente pode pensar em figuras retóricas, em figuras sintáticas, tá bem? A gente pode ir caminhando para esse lado. Além disso, a gente pode pensar também em questões que vão cobrar, isso é importante, que vão cobrar literatura. Como assim literatura? Lembra que a prova não é só de língua portuguesa, é língua portuguesa e literatura. Então, entender qual é o momento histórico em que Camões escreve, o que os sonetos representam na obra de Camões, certo? Perceber essa passagem para a idade moderna, que é muito fundamental na figura dele, tá bem? Isso tudo aí vai ser discutido ao longo das nossas aulas. Eu dividiria e pensaria em questões, em proposições que fossem caminhando aí por esse lado, né? Que fizessem uma abordagem literária da figura de Camões, fizessem uma abordagem literária das temáticas que se repetem ao longo dos sonetos e que estruturalmente visualizasse alguns assuntos específicos. É claro que pode haver, e vocês vão perceber na nossa aula em que a gente vai fazer os exercícios discursivos, vocês vão perceber que há uma cobrança de elementos morfológicos, sintáticos e semânticos, como eu já apontei, né? Mas que isso acaba se repetindo, acaba tendo um padrão, o que é ótimo pra gente, né? Acaba tendo um padrão ao longo dos anos. Eu vou mostrar pra vocês em vídeos mais à frente, tá bem? Então, fica com a gente, acompanha tudo. Se o seu foco é o UERJ, se você já está se preparando para esse vestibular, por favor, assista a todos os vídeos para entender um pouquinho dessas proposições, tá bem? Hoje a gente começa a contextualizar um pouquinho a obra literária que vai ser cobrada no exame discursivo do vestibular de 2021, mas haverá outros vídeos em que a gente vai fazer questões discursivas e eu vou mostrar para vocês como que as áreas de estudo do português, da língua portuguesa, são cobradas, tá bem? E especialmente nesses vídeos em que a gente vai tratar dos sonetos, eu vou comentar sobre a obra camoniana. Começa aqui comigo. E antes de falar sobre Camões, eu vou ler com vocês o poema integralmente e a gente vai conversar, vai destrinchar, né? Vai fazer aqui uma dissecação do poema. Diz assim: busque, amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde, amor, um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Amigo, amiga de casa, me diz aí, te deu uma certa palpitação no coração? Você ficou assim, o que, professora? Pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer com isso daqui? Vou te dar umas dicas. E para contextualizar, pensa na figura de Camões. Quem é Camões? Camões é um poeta, vamos colocar assim, muito conhecido pela sua obra literária épica, né? Ele faz a grande epopeia Os Lusíadas. E em Lusíadas, Camões se preocupa em traçar, em contar a história dos barões assinalados, isto é,
dos homens portugueses que estavam saindo mundo afora na empreitada das grandes navegações. Camões é um homem que está passando aí por essa mudança de ciclo histórico. Como assim uma mudança de ciclo histórico? Veja, é a Idade Média que vai saindo, vai perdendo lugar, e a Idade Moderna que começa, mesmo que incipiente, a aparecer, justamente nessa empreitada de descobrir novos lugares, né? De colonizar novos lugares. E preste atenção, esse sentimento de mundo que Camões evidencia na sua obra está, obviamente, fortemente relacionado ao contexto histórico em que ele escreve. Isso não significa dizer que em literatura o contexto histórico é imprescindível. Não, mas o contexto histórico pode sim trazer algumas características que são importantes, algumas características que valem a pena ser observadas. E essa é uma delas. Camões, por vezes, ele vai apontar esse desconcerto do mundo dentro da sua poesia. O que seria esse desconcerto de mundo? Seria o sentimento que ele tem de que as coisas, de que os fenômenos, eles não estão funcionando dentro de uma ordem moral, dentro de uma ordem ética adequada. Como assim não estão funcionando dentro de uma ordem ética adequada? É como se o eu lírico camoniano entendesse a realidade à volta dele dentro de uma sensação de inadequação. Como assim uma sensação de inadequação? Tudo que está acontecendo é novo, e sobretudo, tudo que está acontecendo não foi completamente absorvido por esse eu lírico. Ele está nesse desconhecimento, né, das coisas novas, esse desconhecimento das novas atividades propostas ali pelo povo, e ao mesmo tempo ele está nessa, como eu posso dizer, nessa tentativa crítica, nesse intento de demonstrar alguma visão sobre esse mundo, né? Sobre um mundo antigo. A gente pode dizer que o escritor camoniano, né, ele tem uma vertente aí que se aproxima de algum modo ao barroco, que se aproxima à dualidade, que se aproxima aí a uma sensação de contraste muito forte entre o que se sente e a realidade, né? Entre o que ocorre e como as coisas deveriam ser. Tudo bem? Isso, como eu disse, tem tudo a ver com o contexto histórico da época, né? Tem tudo a ver com esse movimento que se apresenta aí. E nessa aula a gente vai falar sobre esse primeiro momento que eu vou chamar aqui para vocês. Deixa eu ver, será que dá para perceber essa parte aqui? Dá. Então eu vou chamar para vocês, ó, de desconcerto. Aí olha que engraçado, esse desconcerto aqui é com C. Por quê? Por que desconcerto com C? Porque a gente está falando justamente dessa interpretação do homem, né, camoniano aqui, do eu lírico camoniano, de que as coisas no mundo não estão funcionando de modo adequado, de modo ajustado, tá bom? Pense nisso, desconcerto como um desajuste. Para isso, deixa eu até mostrar a você. Deixa eu pegar aqui, eu não ia mostrar não, mas eu acho que esses versos podem te ajudar demais a entender qual é essa empreitada camoniana, tá bom? Diz assim, ó, diz assim uma redondilha aqui de Camões, cujo título é Ao Desconcerto do Mundo. Camões diz, ó: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e, para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que, só para mim,
anda o mundo consertado. Vamos lá, a brincadeira é a seguinte: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. Ou seja, vi as pessoas boas serem prejudicadas. E para os maus, curiosamente, eu vi eles felizes, satisfeitos, né? Aproveitando a vida. Aí ele diz, o eu lírico aqui, sendo esperto, cuidando de alcançar assim o bem que é mal ordenado. Então, querendo que as coisas para mim fossem boas e percebendo que essa lógica é contraditória, o que eu fiz? Fui mal. O que aconteceu? Mas fui castigado. Recebi aí, fazendo mal, com o mal eu recebi o mal. Assim que só para mim anda o mundo consertado, ou seja, só para ele vê o ajuste, quando na verdade há um desconcerto do mundo, há um desajuste, há essa ética desordenada, tudo bem? Aí você pode me perguntar o seguinte, mas Marina, o que isso tem a ver com esse poema aqui, com esse soneto aqui? Bem, deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa que parece meio óbvia, mas não é. A estrutura do soneto, quer dizer, não preciso dizer que é meio óbvio. A gente tem aqui um quarteto que se forma por 4 versos, tá vendo? Outro quarteto, então 2 quartetos. E aqui, ó, um terceto se forma por 3 versos e outro terceto, que também se forma por 3 versos. Essa é a estrutura fixa do soneto, tudo bem? Estrutura fixa de um soneto. Só que tem um outro detalhe que eu queria conversar com vocês sobre a estrutura fixa do soneto e que eu queria que vocês observassem nos demais sonetos que a gente visualizar por aqui. Que detalhe é esse, professora? A construção do soneto aqui no terceto estando em oposição aos quartetos. Ou seja, aqui nesse momento, nesse mais aqui, deixa eu ter cuidado para eu não sair aqui de vista. Ó, nesse mais aqui, o que a gente tem é uma oposição e ao mesmo tempo uma conclusão, né, das ideias que estão sendo organizadas ao longo do soneto. Tá? Isso é uma estrutura que se repete bastante na obra camoniana. Vocês vão reparar comigo que esse mais, embora ele demarque aí a oposição em relação ao quarteto 1 e ao quarteto 2, ele também encaminha para a conclusão de ideias, tá bem? Vamos ler verso por verso e vamos entender aqui alguns detalhes importantes. Busque amor, novas artes, novo engenho. Em primeiro lugar, a gente está aqui com esse elemento em letra maiúscula, esse amor em letra maiúscula, né? Fazendo uma apóstrofe, dando aí pra gente uma noção, ó, alegórica. Percebe comigo? Dando uma noção de alegoria para esse amor. E vocês vão reparar que o amor recebe esse tratamento ao longo da obra, tá bem? Recebe esse tratamento como uma força maior, como uma entidade. E diz, busque amor, novas artes e novo engenho. Ou seja, busque amor, novas maneiras, ó, presta atenção, novas maneiras de existir, de se fazer. Então a gente tem uma noção até aqui de personificação para o amor. Ó, uma certa personificação para o amor. Anotei aqui. E tem um detalhe, o modo imperativo, apontando para esse tom de interlocução. Busque amor, novas artes, novo engenho. Ah, eu vou buscar isso para quê? Para matar-me. Para matar-me. Como assim? O amor é contrário ao eu lírico? Que amor é esse, né? Tipo, estranho. Mas vamos comigo. Para matar-me. E novas esquivanças, novas formas de fuga, né? Ó, novas esquivanças. E aí, olha que curioso. Que não pode tirar minhas esperanças. Que mal me tirará o que eu não tenho. Gente, olha que engraçado. Parece que o amor é contrário à figura do eu lírico. Você tá vendo? Que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que não tenho.
Primeira afirmação que o nosso eu lírico faz. O amor, de certa maneira, se encontra contrário a ele, né? Pelo menos nesse primeiro quarteto a gente pode afirmar isso. E um outro detalhe é o seguinte: o nosso autor, pode-se dizer assim, não tem esperanças. Olha aí. Olhai de que esperanças me mantenho. Ué, professora, você acabou de dizer que ele não tem esperanças? Calma, vamos ver então, porque deve ter um outro tipo de esperança aqui. E que esperança é essa, professora? Olha aí. Olhai de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças. Olha, ele caracteriza as suas esperanças como perigosas seguranças, que não temo contraste nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Aqui está o nosso tópico central, que não temo contrastes nem mudanças. Sabe o que isso significa? O nosso eu lírico é alguém que entendeu que o mundo está em contraste, em mutação. É alguém que entendeu que há o novo. E que, inclusive, a gente pode afirmar, lida bem com isso. Por quê? Ele está dizendo, olha de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças. As coisas mudam. As coisas mudam. E aqui vocês vão ver daqui a pouco que tem uma relação direta com outro poema. Certo? Vamos anotar aqui. As coisas mudam. E o nosso eu lírico não parece mal, não parece insatisfeito com essa proposição. Pelo contrário, ele parece resignado à mudança de mundo. Olha aí, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Andando em bravo mar, perdido lenho, perdido o trabalho, né? Perdido aquilo que ele se construiu, perdido lenho pode até apontar para a embarcação, né? Para uma maneira como se falava de embarcação. Ó, deixa eu contar uma história. Camões é um homem, inclusive, que vê a sua obra, é um dado biográfico. E ele é um autor em que é muito normal, muito comum que a gente faça esses tipos de observação, tá? Essas observações biográficas acabam sendo normais, acabam sendo usuais na obra de Camões, por motivos, assim, vou dizer, não só biográficos em si, mas por essa representatividade do momento histórico que ele viveu, né? Que ele experienciou. Ele foi um homem que, diz a história, né? Passou por um naufrágio e que lutou para não ter a sua obra, aquele calhamaço que era o Lusíadas na obra, para não ter a sua obra perdida. Então ele agarrou os Lusíadas e disse que foi isso que o fez ficar manco, tá? Que foi isso que o fez ter uma penalização, por assim dizer, em seu próprio corpo, porque ele salvou a sua obra, mostrando, portanto, quanto ela era importante, né? O quanto ela era significativa. E mostrando, portanto, que ele é um homem aberto a essas novas possibilidades. Tudo bem? Ó. Não posso ir muito pra cá. Segundo momento de significação do poema. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde, amor, um mal que mata e não se vê. Mas ele vinha falando que ele não teme o contraste ou a mudança, tá? E no segundo mais, embora, aqui tem uma concessiva, mas, embora não possa haver desgosto onde falta esperança, por que não há desgosto onde falta esperança? Ele não tá esperando nada de diferente. Percebe? Ele não tá com nenhuma expectativa a respeito
da ordenação do mundo, ou mesmo ele não está com nenhuma expectativa sobre as coisas serem como ele deseja, tá bem? Então, mas mesmo não podendo haver desgosto, onde falta esperança, lá me esconde, amor, um mal que mata e não se vê. Que engraçado, né? Ele disse que não tem esperança, olha que curioso, e que o amor, mais uma vez, o amor, essa entidade que eu disse para você, alegórica, personificada, que está trazendo essa novidade, que está trazendo essa rotação, né? Vamos dizer assim, de mundo, ele traz um mal. Olha aí. Um mal que mata e não se vê. O que isso significa? A relação dele com o amor nesse momento é de que, embora as coisas mudem e isso seja aceitável por ele, essas mudanças nem sempre são positivas e fazem que ele perca as esperanças, uma vez que o amor vem para ele como algo negativo, né? Eu não vou dizer algo negativo em si, na verdade nem é correto dizer negativo, mas algo que de certa forma tem alguma penalização. Não é negativo por si, mas que tem alguma penalização, tá bom? Que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Olha, esse final, que é a conclusão geral, diz o seguinte, ó, o nosso eu lírico, ele tenta ser essa figura que diz não ter esperanças, porque aceita o desconcerto do mundo, aceita que as coisas mudem, mas ao mesmo tempo é uma figura que está influenciada, vamos colocar assim, influenciada pelo amor. Ó, influenciado, vou colocar influenciado pela lógica do amor. Não a lógica de mudança. A lógica de mudança parece ser bem aceita por ele, né? Mas a influência que o amor tem sobre a vida dele e sobre como ele se sente acaba trazendo, inclusive, esse desajuste em relação ao mundo, tá bem? De modo geral, o que a gente pode dizer? Que esse primeiro soneto, ele já evidencia duas temáticas, dois pontos-chave dentro da obra camoniana. A interpretação que esse eu lírico tem de que o mundo à sua volta é desajustado, é desconcertado e é um mundo em profunda mudança, em profunda mutação de sensações, de sentimentos, de realidades e de cenários, tá bem? Segundo ponto que a gente pode abordar e que esse poema ilustra, o amor não é só um sentimento relacionado a outra pessoa, mas é um sentimento mais geral que toca o eu lírico e toca em tudo aquilo que há no mundo, trazendo para esse eu lírico uma sensação, uma relação com a vida que está extremamente perpassada, que está extremamente enviesada pelas ações dessa entidade amor que vai alternando as coisas. Tudo bem? Tranquilo esses dois pontos? Vamos ver como isso se estabelece mais um poema? Amigos e amigas, vamos lá para ler mais um soneto de Camões e entender como essas coisas ocorrem, tá? E principalmente perceber as pontes temáticas entre esse soneto aqui e o que eu li ainda há pouco. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui desse poema. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim, converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía. Alguns detalhes estruturais que eu quero enfatizar para vocês, ó. Hipérbato. Hipérbato. Hipérbato vai ser muito comum no soneto. Por quê? O hipérbato é a inversão da ordem sintática, certo? Lembra que eu te falei no início de figuras sintáticas? Ó, tem duas figuras sintáticas aqui que eu vou destacar para você. O hipérbato e a segunda figura é zeugma. Isso vai ser comum na estrutura do soneto por dois motivos. O hipérbato é a inversão da ordem sintática e o soneto se compõe como uma estrutura fixa. Sendo assim, para manter a rima, para manter a musicalidade, por vezes essa inversão sintática, como rola aqui, ó, do mal ficam, ó, isso aqui é um hipérbato, ficam as mágoas na lembrança. As mágoas do mal ficam na lembrança, viu? Colocando aí na ordem correta. E o zeugma aqui, ó, do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Essa vírgula aqui, ó, marca a zeugma, que é justamente a omissão, né? A omissão de um termo. Só que aqui é de um termo que já foi mencionado. Que termo mencionado é esse? Ficam. Tá? Esse termo mencionado aqui, ficam. Beleza? Só para fazer essas observações, porque eu disse que estruturalmente tem alguns pontos a serem destacados, né? E eu já destaco para vocês dois em relação a figuras que podem ser cobradas, tá? E que serão até questões boas se cobrarem, porque você precisa até desse conhecimento, como eu disse, sintático, para poder identificar essas figuras e essa construção. Outro detalhe que eu quero enfatizar aqui é o esquema de rima. Ó, mudança, ó. O esquema de rima A, B, B, A. Tudo bem? Mesma coisa, ó. A, B, B, A. E aqui, ó. C, C. E aqui, espanto, repetindo. C. E dia a gente pode considerar aqui soía, enfim, dia, soía. Dá para considerar D. Bem? Então fica CD, CD, CD. O esquema de rima fixa, né? Como é comum também dentro dessa construção poética. Agora vamos lá. Depois de ter falado um pouquinho com vocês sobre estrutura, tem um último detalhe, ó, que é esse paralelismo que a gente pode observar nos dois versos iniciais. E como que esse paralelismo aqui, ele vai... Deixa eu colocar aqui, paralelismo. Dá para comentar como esse paralelismo vai ser importante para a composição geral do poema, ó. Mudam-se os tempos são mudados, as vontades são mudadas, o ser é mudado e a confiança do ser é mudada. Ou seja, tem uma relação aí de causa e efeito. Vocês conseguem reparar essa causa e efeito? Porque as coisas não são as mesmas, não permanecem as mesmas, as vontades são alteradas. E, uma vez que as vontades são alteradas, o ser, o indivíduo é alterado. E uma vez que o indivíduo é alterado, a sua confiança, a sua percepção em relação ao mundo também é alterada. Amigos e amigas, isso aponta, mais uma vez, para o tema que eu já vinha conversando, o desconcerto. Nossa, meu ser ficou horrível. Ó, não resolvi ainda muito não. É que eu tô dando aqui um passinho acima, que eu sou baixinha. Tô dando um passinho acima para escrever para vocês. O desconcerto do mundo recebe a canção mais uma vez, no sentido de que as coisas estão em uma completa rotação e um completo desajuste, tudo bem? Vocês enxergam ali? Eu só escrevi desconcerto do mundo. Todo mundo, e aqui, ó, a gente pode dizer que tem a conclusão das duas premissas. Ó, aqui a gente tem a conclusão nesse verso.
todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, ganhando sempre novidade, né? Ganhando sempre novas perspectivas, novas maneiras de se enxergarem. Lembra que eu disse? Camões é esse homem que está no período de transição. O poema dele, na verdade, ele é atualíssimo. Embora o período que ele estivesse vivendo fosse dessa troca, né, de idades históricas, é atualíssimo pra gente ainda hoje, né? Porque é um movimento, ainda mais, eu acho que hoje mais atual do que antes, no sentido de que as mudanças lá eram muito mais paulatinas do que hoje, né? A gente tem mudanças drásticas na maneira como a gente se comunica, na maneira com que as novas tecnologias chegam e fazem que o nosso estilo de vida seja completamente novo, e isso de uma forma imediata, de uma forma até abrupta em alguma medida. Esse poema é atualíssimo e ele aponta para uma noção lógica e quase, posso dizer assim, filosófica. É um poema filosófico. E isso porque vocês vão perceber que aqui embaixo, ó, a gente tem até alguma coisa pré-socrática para ser comentada. Vou descer já. Vamos ler aqui o segundo quarteto que diz: continuamente vemos novidades, diferentes em tudo, da esperança. Como assim da esperança? Mais uma vez, daquilo que a gente tinha como ideia, né? Vou colocar assim, das ideias que se tinham, ó, sobre o futuro. Aí eu me lembro de uma música clássica aí, do português, da MPB, vamos dizer assim, que é Índios. E em Índios se diz: o futuro já não é como... o futuro não é mais como era antigamente. Então, uma perspectiva de que o mundo está em tão constante alteração que sequer a gente pode perceber o que nos aguarda, né? O que vai ser daqui para frente. E essa sensação também acomete o nosso eu lírico. Aí ele faz aqui uma tonalidade, vamos colocar aqui, ó. Tem uma tonalidade diferente nesses dois versos, porque ele aponta quais são essas mudanças e haveria aí um tom negativo em relação a essa mudança. Não sei se é um tom negativo, um tom pessimista. Não acho que seja um tom pessimista em si, mas um tom de que, com o passar do tempo, o que a gente tem no fundo são as memórias. Ó, com o passar do tempo, o que a gente tem no fundo são as memórias. Tudo bem? E diz aqui: do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem. Aí aqui, nessa composição entre parênteses, a gente até pode dizer que há um tom pessimista, né? E do bem: se algum houve, as saudades. Aponto para essa memória. Mas veja, há uma resignação, não há uma nostalgia não, tá? Há uma sensação de que as coisas mudam, o nosso eu lírico já entendeu isso já foi aceito por ele, e inclusive isso foi a premissa de construção do poema. Lembra que eu disse? Todo mundo é composto de mudança, é o que propõe, né, a lógica poética. E aí vem os tercetos que concluem essa visão. Eu disse que tem uma noção aqui um tanto pré-socrática no sentido de que o mundo, as experiências naturais, os fenômenos naturais apontam essa mudança. E aí ele usa uma pegada aqui de exemplificação. Deixa eu até escrever isso em amarelo aqui para dar um destaque para você, ó. Tem um tom de exemplificação. Olha aí. Por que exemplificação, Marina? Porque olha o que ele diz. O tempo cobre o chão de verde manto. Ou seja, em determinado momento da estação, o que a gente tem é a primavera, por metonímia, verde manto, que já coberto foi de neve fria. Então, verde manto em oposição à neve fria. E, enfim, converte em choro
o doce canto. Ou seja, há uma mudança, né? Há uma oposição de canto para choro. Esse é um outro ponto que eu quero destacar para você, ó. Vou destacar para você essa presença, ó, de antítese, tá? De ideias contrárias que são muito comuns a essa dualidade. Portanto, no plano estrutural, isso se concretiza, né, a partir dessa figura. Ó, e afora e além deste mudar-se de cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que já não se muda, que não se muda já como soía. O que é soía? Soía é acostumar. Soía, deixa eu colocar aqui, soía, há uma palavra no português da época que significa acostumar. Olha que curioso o que ele está dizendo. Mais uma vez, esse plano temático de desconcerto do mundo, de uma falta de percepção desse futuro, né, que é tão desconhecido e é tão novo em si, que já não se sabe exatamente como ele vai ocorrer. Ó, que não se muda já como soía, como se estava acostumado, né? As mudanças agora, elas são de outra ordem, elas impactam, né, de uma ordem até muito mais diferente do que a que se está habituado, tá bom? Tranquilo, gente? Ó, 2 poeminhas para a gente só ter uma noção desse dado que é muito comum na obra de Camões. A gente agora vai para esse segundo momento em que vamos comentar a presença do amor e os poemas, né, que envolvem essa tonalidade mais carnal, mais erótica dentro da poesia de Camões, como isso se dá. E um outro detalhe, como que o conceito de escravidão, de serviço, a pessoa amada se estabelece em Camões, tá bom? Segundo movimento de significação que é importante na obra dele, para que lá na frente a gente consiga perceber as questões mais comentadas, assim, para que a gente tenha uma análise, vamos dizer, mais geral e poder fazer a leitura, né, chegar à leitura dos outros sonetos com esse conhecimento prévio mais bem estabelecido, ok? Fica aí com a gente, olha o próximo vídeo que a gente vai comentar sobre esse segundo movimento temático dentro da obra camoniana. Tchau! O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela 3ª vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.